Eu e a mãe da minha enteada, que inventou de ir nesse brinquedo, e quase nos encontramos com Jesus Cristo. Esse dia foi muito maneiro, super da hora ver o desespero da mãe e da minha enteada. Tenho certeza que ela nunca mais vai esquecer desse tia Kiki. Esse negócio começou a girar e ela já começou a se desesperar, eu não sabia se gritava ou se ria juru. Aqui você gira essa sua alma vai parar lá no céu, a gente morrendo de segurar, enquanto tinhas uns meninos que eu nem segurava. Lembrando que o vídeo não está acelerado. A cara da mãe da minha enteada e a melhor coitada, enquanto isso, eu morrendo de rir. Aqui ela achou que já estava parando, mas na verdade o brinquedo ia girar ao contrário. E foi aí que o desespero veio, gente, eu rir muito. Já deixe nos comentários se você teria coragem de ir nesses brinquedos. Meu Deus!